Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e eu hoje vou responder a uma dúvida super frequente aqui no nosso canal, lá também no Instagram. Várias pessoas me perguntam sobre os estalos nas articulações. É normal sentir estalos nas articulações? Tem pessoas que comentam assim, parece que está esfarelando o meu osso. Outras pessoas falam, tem areias, tem cacos de vidro na minha articulação. Ou então tem pessoas que comentam assim, eu levanto a minha perna para fazer algum tipo de alongamento e a hora que eu abaixo eu sinto um estalo. Ou então enquanto eu faço algum tipo de movimento no meu quadril eu sinto estalos. Então, na parte das costas, na torácica, eu vivo estalando a minha coluna, eu movimento para um lado, eu estalo, eu estico as minhas costas, eu estalo, então eu me penduro para poder estalar. Enfim, vamos tentar aprofundar um pouco mais no tema estalos, que eu acho que vai tirar várias dúvidas de muitas pessoas que vêm aqui no nosso canal. Para você que ainda não assinou, aqui o nosso canal, ainda não nos segue, fique aqui à vontade, clique aqui para você seguir, acompanhe sempre os nossos vídeos, a gente tem sempre vídeo novo aqui no canal, sempre séries novas, então acho que vale a pena, tá? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os estalos. Existem vários tipos de estalos articulares. Eu gostaria de fazer uma divisão aqui entre dois tipos de estalos, tá? Aqueles que acontecem espontaneamente, mediante algum movimento que você faz na sua articulação, então, assim, você faz um movimento trivial, vamos supor, você vira o pescoço e sente algum estalo, algum ruído, algum barulho na sua articulação, você sente e ouve, porque a gente tem o ouvido muito pertinho, você provavelmente não sente a mesma coisa quando acontece isso nas costas, na lombar, mas aqui na cervical, por estar próximo ao ouvido, é mais fácil da gente ouvir. Então, tem esses estalos espontâneos ou então, vamos dizer, não provocados, E tem os estalos provocados. Esses estalos provocados a gente também pode dividir em dois tipos. Aqueles onde a pessoa aplica em si mesma e aqueles aonde é terapêutico, Você procura um tipo de técnica específica e a técnica envolve os famosos trustes, as mobilizações, as manipulações que podem gerar algum ruído na articulação, algum tipo de barulho, na articulação. E até mesmo os estalos, Por exemplo, ouviu, Esses estalos articulares. Esses estalos articulares, que a gente, super comum, às vezes tem gente que tem até o costume de fazer isso, ou o vício de fazer isso, ele ocorre em função de bolhas de ar, que estão presentes nas nossas articulações, e quando você força a articulação para além do limite da mobilidade daquela articulação, ela reverbera em um som, em formato de estalo. Ah, mas isso é bom, isso é ruim, eu devo fazer, eu não devo fazer, nossa, eu não quero deixar de fazer porque é tão gostoso, tem gente que adora, fazer os estalos. Em grande parte, pelo menos o que eu já andei estudando sobre esse assunto, em grande parte, eles não geram tantos malefícios assim, pelo menos de maneira a curto prazo. A longo prazo, há quem diga que eles podem causar um estresse na articulação, promovendo então ali uma reação dessa articulação, aumentando de tamanho, criando mecanismos de proteção a esses movimentos, que podem criar mais volumes ósseos em lugares que você não deveria ter, Então, quem nunca ouviu dos pais ou de alguém que... E se você ficar estalando esse dedo, menino, você vai ficar com
o dedo grande vai ficar com sua articulação enorme, então isso vai fazer mal para você. Quem nunca ouviu isso, né? Bom, mas boa parte dessas situações, desses casos, isso não vai causar tantos problemas assim, ao que tudo indica, pelo menos dentro da ciência, ao que tudo indica, não é tão problemático assim. Em se tratando de coluna, né, a pessoa que tem o costume, aí a gente vai falar daqueles estalos provocados, né, onde a pessoa, né, gira e até a ponto de estalar, ou então o pescoço, tem gente que faz para o lado e faz até a ponto de estalar. O que acontece? Ela vai fazer uma técnica não precisa, sem um preparo técnico e sem um estudo específico para que ela possa entender o que está fazendo exatamente. Então, de maneira geral, quando você vai fazer sem essa precisão técnica, você vai submeter a sua articulação a um estresse aumentado, né, a um movimento mais profundo e intenso, que pode gerar algum malefício a longo prazo ou a curto prazo, dependendo da situação, tá? Por exemplo, em que situação que isso pode ser ruim? Por exemplo, quando você tem ali um problema não apenas de estrutura, mas de outros mecanismos, principalmente envolvendo nervos, que você pode, ao fazer uma manobra mais brusca, criar algum tipo de estresse e romper ou lesionar ou agravar um problema que já existe, né? Ah, mas por que é confortável? Bom, primeiro, eu não estou sendo específica para casos nenhum, tá? Então, eu não conheço o seu problema especificamente, você que está vendo esse vídeo nesse momento. É necessário avaliar cada caso. Eu estou aqui dando um apanhado geral para que você possa, para te ajudar a entender um pouco mais o seu problema, para te ajudar a entender se a sua técnica está sendo ou não eficiente, tá? As pessoas, né, que me procuram, que me consultam, que vêm em busca de uma solução para os seus problemas, elas me procuram em geral após ter tentado sozinhas resolverem os seus problemas e sem ter conseguido. E a gente nota que, de maneira geral, essas estratégias auto-aplicadas, quando aplicadas repetidamente, elas chegam num ponto que já não fazem mais efeito. Então, o ideal é que você possa, sim, se movimentar, fazer movimentos amplos, mas sem a necessidade de dar um impacto mais intenso, uma forçada mais profunda, sem uma técnica apurada, tá? Sem um preparo para executar uma técnica de manipulação, porque a tendência é você hiperestimular determinados níveis vertebrais em contrapartida a outros, tá? Então, aqui a gente está falando desses que são provocados, desses estalos que a pessoa costuma fazer em si mesma. Agora nós vamos falar dos estalos que não são provocados, mas que geram às vezes um medo na pessoa, né? Então tem também esse perfil de pessoas que ao fazer algum tipo de movimento, muitas vezes movimentos naturais, triviais do próprio corpo, e sente um estalo muito forte. A grande questão é, esse estalo vem acompanhado de dor, vem acompanhado de limitação de movimento, ou ao mesmo tempo mudanças de padrão de movimento ou desequilíbrio de movimento. Então, por exemplo, a sua perna movimenta uma igual à outra, ou uma, ao movimentar, você sente que tem um acidente ali que ela tem que desviar, entende? E que se você insistir ali, começa a estalar e começa a intensificar. Nesse caso, é importante fazer uma avaliação fisioterapêutica para saber se essa articulação ela está bem equilibrada ou se algum nível acima produz algum desequilíbrio naquela articulação que faz com que a sua articulação não esteja bem posicionada e você tenha ali
algum tipo de estalo que incomoda, que gera dor, que gera desconforto, que gera desequilíbrio, né, naquela articulação. Eu já atendi muitos pacientes com esses tipos de problemas e com essas queixas relacionadas aos estalos. A grande maioria desses estalos que acontecem, principalmente os ruídos na região da coluna, na região cervical, que é assim de longe o mais comum que eu vejo, e em geral eles estão relacionados a problemas de desgaste articular. Não se preocupem, porque isso de certa forma é natural do nosso corpo, do nosso processo de envelhecimento natural dos ossos, tá? Isso acontece, nem sempre esses problemas é necessário você se preocupar ou você buscar tratamento para eles. Muitas vezes eles são coisas que são benignas, né? Não há problema com relação a eles. Boa parte desses estalos, principalmente esses que parecem areinha, ruídos mais intensos, eles ocorrem principalmente quando o nível de tensão muscular está elevado. Então, você pode imaginar o seguinte: se você está com o nível de tensão muscular elevado, o pequeno espaço interarticular, ou seja, um espaço que deveria ser para a articulação movimentar com liberdade de movimento, ele fica estreito, ele fica mais apertado. Por quê? Porque os músculos estão apertando o seu corpo, né? Apertando aquelas articulações, o espaço está reduzido, o contato está sendo maior. E ali é onde há o atrito e, portanto, os ruídos, os estalinhos, os barulhos, tá? Então é frequente a gente ver isso. Outra situação acontece quando você está com um problema, aí você tá com aquele problema, né? Aí aquele problema gera uma certa rigidez articular, você movimenta muito pouquinho o pescoço. Aí você começa a tratar, aí o fisioterapeuta te ajuda, você começa a sentir menos dor, aí começa a movimentar mais. E no que você movimenta mais, você esbarra em regiões que não estavam ali sendo estimuladas. Então, essa é uma outra situação em que pode acontecer estalos e normalmente esses estalos fazem parte de um aumento da sua mobilidade articular. Então, nesse caso, não há o que se preocupar. No anterior também não há o que se preocupar, mas sim você pode tentar fazer algumas técnicas para relaxar mais a sua musculatura, para que você tenha mais espaço interarticular, e isso também você consegue através de alongamentos, tá? E aquelas pessoas que têm ali uma tendência de estalar joelho, se movimenta, a pessoa às vezes levanta de manhã e começa a caminhar e começa aquele tlec, 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 a gente brinca até que tá crocante, né? Então, isso aí, gente, às vezes é característica da própria pessoa. Não é algo que você deva se preocupar, principalmente se não está acompanhado de dor, se não está acompanhado de movimentos anômalos, né? Os movimentos difíceis, movimentos com rigidez. Então, o estalo por si só, ele não é motivo de preocupação nesses casos espontâneos aonde a pessoa se movimenta e percebe o estalo, tá? Depois você vai movimentando, vai lubrificando as articulações, vai ficando mais móvel, aí aquilo vai parando de acontecer à medida que o dia vai decorrendo. Em síntese, a gente comentou aqui sobre os estalos que você pode provocar na articulação, que podem ser terapêuticos ou não. Nesses casos é bom que você tenha um cuidado para fazer isso, um cuidado para ser com um profissional treinado e também sem excessos, né? Sem aquela insistência com a articulação, porque existem maneiras melhores de você ganhar amplitude de movimento sem necessariamente você ficar ali forçando a articulação a um estalo para te dar um alívio, né? As maneiras
que você tem de fazer esse alívio podem ser até mais eficientes e duradouros do que o estalo. Nós falamos também dos estalos espontâneos, né, que pode ser desde pequenos ruidinhos, tipo uma areinha, até estalos mais fortes, mais audíveis, mais altos ao ouvido. E também, por último, tem aqueles estalos que culminam com uma crise muito forte. Aí sim, esses são típicos de trauma, né? Então, quando alguma estrutura que foi ali rompida, que foi lesionada, que foi traumatizada, então nesse caso aí você precisa de ser tratado, né? De ter um tratamento para que você se recupere. E normalmente nesses casos o estalo não fica se repetindo, e a pessoa chora de dor. E aí tem que partir para a reabilitação, para a recuperação daquele tecido machucado, lesionado, né? Então, acho que esclarecemos aqui muita coisa sobre os estalos. Espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha se esclarecido sobre esse tema, mas qualquer dúvida, se ficou alguma sombra, deixa aqui nos comentários que a gente fala mais. Volta no assunto para deixar mais claro aí para vocês, ok? E é isso, vamos ser felizes e alongar mais e estalar menos, ok? Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.